Meu nome é Paulo Vieira Sábio, eu sou advogado, e antes da gente ir para o conteúdo do vídeo de hoje, eu já quero te pedir para curtir, compartilhar, seguir o nosso canal para ajudar a fazer com que o nosso conteúdo atinja o maior número de pessoas possível. Hoje a gente vai falar especificamente de prevenção de riscos trabalhistas. E para que a gente possa se conscientizar da importância de prevenir riscos trabalhistas, eu acho que a melhor forma é começar falando das estatísticas da Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho tem, por ano, em média, 4 milhões de novos processos. Todos os anos, o número de novos processos aumenta entre 15% e 17%. E em termos de valores, a Justiça do Trabalho movimenta, por ano, 53 bilhões de reais entre acordos e execuções forçadas. Então eu acho que se a gente começar a analisar essas estatísticas, a gente começa a acender uma luzinha amarela aqui dentro e se conscientizar da importância da prevenção de riscos trabalhistas. Um outro fator que pode nos ajudar a tomar consciência da importância da prevenção dos riscos trabalhistas é o que a gente chama de força do precedente, ou efeito dominó. Vamos imaginar que na sua empresa, um funcionário seu entre com uma ação pedindo periculosidade, adicional de periculosidade, pedindo que você pague adicional de periculosidade que você nunca pagou. E você não pagou porque você nem imaginava. Você não tem um advogado aí te ajudando. E você nem imaginava que aquela função pressupõe o pagamento do adicional de periculosidade. Aí você trabalhou lá 10, 15 anos e ninguém nunca pediu. Aí, de repente, um funcionário sai da empresa, conversa com um advogado, e o advogado fala assim: olha, você deveria ter recebido adicional de periculosidade. Aí ele entra na justiça, ganha. É inevitável. A grande maioria dos seus funcionários que também fazem jus ao pagamento do adicional de periculosidade também ajuizem a situação visando receber esses valores. Então, se você não paga adicional de periculosidade para um funcionário que deveria receber, certamente você vai ter que pagar no futuro para todos aqueles que deveriam receber e não receberam. E pagar na justiça sempre é mais caro. E qual é o caminho da prevenção, Dr. Paulo? Existe um caminho estruturado de prevenção de riscos trabalhistas? Existe. E a minha resposta se baseia em mais de 20 anos de experiência assessorando empresas. Então, talvez o que eu fale tenha uma certa lógica. A gente deve começar o caminho da prevenção de riscos trabalhistas com a contratação de um advogado especialista. O advogado especialista ele vai te ajudar a fazer o diagnóstico dos riscos trabalhistas que você está correndo. Você pode estar correndo riscos trabalhistas que você nem imagina. Então, etapa 1, contrata um advogado especialista para te ajudar a mapear os riscos trabalhistas que você está correndo. A segunda etapa nesse caminho da prevenção dos riscos trabalhistas é buscar ter uma documentação organizada, desde o momento da admissão, cartões de ponto, advertências que eventualmente foram aplicadas. É importantíssimo que você tenha um regulamento interno. Muitas empresas não têm um regulamento interno. E o regulamento interno, ele torna o ambiente de trabalho mais perene, menos sujeito a conflitos, menos sujeito a apreciações subjetivas do que acontece ou do que deixou de acontecer. Através de um regulamento interno, você pode, por exemplo, proibir o uso de aparelhos celulares durante o ambiente de trabalho. Você pode, por exemplo, proibir pausas para o cigarro. Você pode, por exemplo, proibir que pessoas do mesmo setor se relacionem afetivamente. O regulamento interno é um dos instrumentos mais poderosos em termos de prevenção de riscos trabalhistas e, infelizmente, para o empresário, geralmente
ele ignora a importância desse documento. Outro documento importantíssimo em se tratando de prevenção de riscos trabalhistas é o contrato de trabalho. A maioria das empresas trabalha com um modelo de contrato de trabalho genérico. Sabe aquele modelinho que vinha antigamente na carteira de trabalho? Pois é, muitas empresas ainda trabalham com aquele modelo genérico. O contrato de trabalho, quanto mais específico ele for, mais ele te protege de riscos trabalhistas. E eu vou dar um exemplo. Via de regra, o motorista de caminhão só é responsável pelos danos oriundos de um acidente se ele tiver causado esse acidente dolosamente, intencionalmente, ou se ele tiver bêbado, por exemplo, que a gente pode entrar na seara do dolo eventual. Porém, se tiver previsto no contrato de trabalho que o motorista de caminhão vai se responsabilizar pelos danos, independente dele ter cometido o acidente dolosamente ou culposamente, ou mesmo se ele ter tido participação nenhuma do acidente, você pode descontar dele. Não é ilegal você descontar do motorista de caminhão os custos que você teve com um acidente, ainda que esse acidente não tenha sido ocasionado diretamente pelo motorista, ainda que ele não tenha tido participação direta no acidente, você pode colocar no contrato de trabalho que ele é responsável pelos custos de reparação do veículo. No caso do motorista, você pode colocar ainda no contrato de trabalho, por exemplo, que ele é responsável por zelar pela manutenção do caminhão. Ele não é responsável por consertar o caminhão, mas ele é responsável por avisar o dono da empresa, por exemplo, que está na hora de trocar o óleo do motor, que a roda esquerda está fazendo um barulho, que provavelmente seja rolamento. Você pode inserir isso no contrato de trabalho. A gente deu aqui o exemplo de um motorista, mas cada função pode ter previsões específicas. Pegar, por exemplo, o contrato de trabalho do gerente de TI da sua empresa e inserir lá que em caso de vazamento de dados, em caso de vazamento de informações que tenham ocorrido por descuido dele, ele vai se responsabilizar pelos danos na esfera civil e, eventualmente, até na esfera criminal. A grande recompensa que o empresário que adota a advocacia preventiva visando reduzir riscos trabalhistas ganha é que ele vai ter um diferencial competitivo que os concorrentes não vão ter. A advocacia preventiva, ela deixou de ser uma opção, ela é um diferencial estratégico. Ela vai te ajudar a aumentar o valuation da sua empresa, ela vai te ajudar a evitar gastos com processos. Então, se você é empresário e adota a advocacia preventiva visando reduzir riscos trabalhistas, você vai ter um diferencial competitivo que o seu concorrente não tem. E isso vai te ajudar a navegar no Oceano Azul e não no Oceano Vermelho. Se você é empresário, certamente você já ouviu falar dessas expressões. Se você é empresário e não pensou ainda em ter uma advocacia preventiva visando evitar ou reduzir riscos trabalhistas, eu acho que está na hora de você começar a fazer uma reflexão sobre o assunto. Se você gostou do conteúdo, curte, compartilha, segue a gente no canal, indica o nosso canal para outras pessoas. Isso vai ajudar com que o nosso conteúdo, que eu espero que tenha sido relevante para você, chegue até outras pessoas, para quem ele também possa ser igualmente relevante.